tenham filho, porque acham as dificuldades e tal, né? E eles não tiveram, porque minha mãe casou com 15 anos, meu pai 17, viveram juntos 68 anos e tiveram todos esses filhos, não tinham medo de ter filhos. Tanto é que tiveram tantos e conseguiram, né? Orientar, alimentar. Conversa com minha irmã, a gente nunca soube que foi passar fome, ter nada, não, nunca, sempre graças a Deus. Talvez nós não tivéssemos o filé, porque nem conhecíamos, talvez alguma de madeira, né? Quem sabe pizza, essas coisas, não. Mas tínhamos o girimum, tínhamos a batata, tínhamos cuscuz, tínhamos as coisas que eram necessárias, né, para que a gente crescesse saudavelmente. Isso eles fizeram. Então eu quero agradecer pela boa administração, né, pela vida que ela fez também. Criou, obviamente, 14 filhos, mas também criou netos, né, porque teve uma influência muito grande, criou Fabíola, muito apegada também à mamãe muito apegada à Fabíola, porque morou um tempo também com a gente, tinha uma ligação muito grande. Então, quero louvar ao Senhor por essa vida. E quero dizer para você que tem sua mãe, né, cuide dela, ame-a, honre, porque olha, eu vou dizer um negócio, muitas coisas da minha vida, que hoje, né, que eu glorifico ao Senhor, dizer, não vou fazer isso, estava com aquela vontade de fazer determinadas coisas, né, até uma coisa errada, não conhecia ainda a Deus, mas a figura da minha mãe, dizer, eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar a minha mãe, eu não fazia, e graças a Deus, Deus honrou, né, Deus honrou. Então, aproveite-se, diga que ama, participe, fale. Quando eu estava lá ainda com a entubada, logo de manhã, na quinta-feira, eu tive a oportunidade de entrar e eu disse, eu digo, eu vou falar. Ela disse, ela não está ouvindo, eu digo, mas eu vou dizer assim mesmo. Ela disse, olha, mamãe, eu amo muito a senhora, todos os seus filhos que amam muito. Né? E eu sei que ela mexeu com os olhos assim, estava com os olhos muito abertos. E eu quero dizer para você que tem mãe, zele e aproveite. Zele e aproveite. Né? E pode ter certeza que Deus certamente vai honrar e não vai dar a você nenhum peso depois. Porque graças a Deus eu não tenho esse peso, só tenho saudade. Né? Para a glória de Deus. Quero agradecer também pelos irmãos que deram força, né, para que o trabalho continuasse aqui na igreja. A dedicação de cada um de vocês, para que a obra prosseguisse, para que o trabalho de Deus, para que as portas continuassem abertas. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, né, que deixou aqui, né, as portas abertas e veio participar, e veio fortalecer esse trabalho, porque não é um trabalho de uma pessoa, de um irmão, mas é o trabalho do Senhor, é a obra de Deus. Então, a você que esteve durante o mês de janeiro todo, trabalhando, participando, também eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão em nome de Jesus, né, para a glória de Deus. Irmãos, sábado teremos o nosso retiro espiritual. Vamos passar 4 dias juntos na presença de Deus. E o que é que você pode me dizer? Qualquer esforço que você fizer para ir ao acampamento, ao retiro, né, durante esses 4 dias, é uma grande bênção. Por quê? Eu estava olhando a televisão e vendo como as pessoas elas fazem um esforço financeiro, de energia, né, física, emocional, como elas colocam ali o coração, né, no carnaval, nessa festa, que ninguém vem me dizer que é uma festa, porque Deus, não é de Deus. Porque infelizmente o fruto que se colhe, que se vê, é somente uma alegria falsa, se tiver. A alegria é falsa, é passageira, é momentânea, é uma festa, infelizmente, onde a sensualidade, a carnalidade, até os nomes dos blocos são ambíguos, né? Estão vinculados à pornografia, onde a bebedeira, infelizmente, é aplaudida, onde o sexo, na realidade, é estimulado, onde a sensualidade, infelizmente, é estimulada. Então,
Eu quero dizer que não pode ser de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo deste mundo não pode ser amigo de Deus. Então não é incompatível você aplaudir uma festa dessa que é maravilha, o pessoal tudo comprando, investindo dinheiro com o nome, acho que é uma veste, ou é uma oportunidade que tem chamada Abadá, deve ser um blog, alguma coisa, o pessoal comprando, né, as vestimentas, dando ali os adereços, fazendo tudo aquilo, e pasmem, né, pessoas, as crianças, pessoas idosas, né, com a falsa alegria, às vezes procurando uma religião, muitas vezes, que não falem ou que permitam que elas continuem vivendo, meus queridos, nesse contexto. Então nós não queremos estimular você a participar da alegria de uns dias de momento verdadeiro. Se você não for por nós, mas procure, faça seu retiro, procure estar na presença de Deus e orando pelas pessoas que estarão também envolvidas nesta festa que infelizmente entristece o coração do Senhor, porque deveríamos estar na sua presença buscando e glorificando o seu nome. Então, todo investimento que você fizer, pode ter certeza que vai ser válido, vai ser uma bênção para o seu crescimento, para o crescimento da igreja e para a eternidade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, abra a sua Bíblia, vamos ficar de pé. Abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, dois, 11 ao 14. As crianças pequenas podem também subir, se dirigir às suas salas. Vamos lá. Porquanto a graça de todos encontraram Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar por tua palavra, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela vida das pessoas que aqui estão, por cada coração, por cada vida, por cada família aqui representada. Que teu Espírito Santo venha fortalecendo, sustentando, revigorando, abrindo nosso entendimento e a nossa visão para tão grande salvação a que o Senhor propôs e nos deu por graça. Obrigado por esta noite, pela vida de nossas crianças, que também receberão a tua palavra. Nossos adolescentes, nossos jovens, que o teu nome seja exaltado. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Irmão, eu quero louvar ao Senhor, porque a maior alegria do crente, na realidade, não deve ser as bênçãos que a gente recebe do ponto de vista material. Nós sabemos que Deus tem dado a nós muito mais do que nós merecemos. Tudo por graça, por misericórdia e bondade. Mas o que eu acho interessante é que também a maior alegria do crente não é aquele grande dia do banquetão. A maior alegria do crente, a maior alegria de nós, não é também nem chegar no céu. Não é? A maior alegria do crente é aquela alegria que uma noiva deve ter, que é se encontrar com o seu noivo.
Essa é a maior alegria que nós devemos ter no nosso coração. Na verdade, é o desejo, a alegria de um dia estar na presença de Jesus, encontrar o noivo, porque Ele é a nossa vida. Quero nesta noite tratar nessa carta, porque a carta de Tito, essa carta do apóstolo Paulo a Tito, que era um dos seus discípulos, na realidade, um dos seus filhos da fé, Tito, na verdade, essa carta foi escrita, a primeira Tito e 1 Timóteo foram escritas entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma. E obviamente que o apóstolo Paulo estava aqui dando algumas orientações a Tito que nos são muito valiosas, que nos são muito importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. A primeira delas, que nós podemos contemplar aqui, quando ele fala a respeito por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí eu fico pensando a você o que seria para nós, o que nós temos na nossa própria vida, por graça de Deus. Quando as Escrituras mostram para nós a nossa condição, na realidade o apóstolo Paulo também diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. As Escrituras também dizem, lá no capítulo 3, no versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, quando nós pensamos acerca da graça, nós pensamos também acerca de nossa condição. Nós todos estávamos mortos. E quando ele fala mortos dos delitos e pecados, ele está falando exatamente, nós estávamos no estado de putrefação. O Senhor não olhou para nós e viu uma coisa bonita, uma coisa cheirosa, uma coisa arrumada, não. A Bíblia diz que o amor dele foi tão grande que ele nos amou de tal maneira, que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou sendo ainda e estando ainda no estado que nós estávamos. Então essa graça de Deus, meus irmãos, ela nos alcançou. Estávamos num estado de putrefação, mas a graça de Deus se manifestou em nossa vida salvadora, dizem as Escrituras. E é interessante que essa manifestação de salvação não era porque nós tínhamos algum mérito, até porque essa graça de Deus, na realidade a graça é a causa meritória de nossa salvação. Nós somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus, que é a causa primordial de nossa salvação. Nenhum de nós pode ser salvo ou pôde ser salvo por causa de méritos que nós tivéssemos. Porque Deus nos encerrou numa mesma condição, que era a condição de pecador e de mortos nos delitos e pecados. Mas Deus nos deu a bênção completa. Ele tanto veio com a sua graça, como nos deu também o privilégio da fé. Porque a fé também é dom de Deus. Deus nos deu a fé como um presente para, com esse braço glorioso, estender-se e tomar posse dessa coisa gloriosa que foi a graça de Deus. Um amor que nós não merecíamos. A salvação que nós não merecíamos. A bênção que nós não merecíamos. Deus nos deu de graça. E por graça. Louvado seja o seu nome. Então eu quero louvar a Deus porque o apóstolo Paulo ele escreve a Tito, estimulando Tito a glorificar ao Senhor e a também ensinar e escrever, meus queridos, e passar essa carta adiante para que todos nós, que somos hoje parte da igreja de Deus e povo de Deus, soubéssemos que fomos alcançados, fomos salvos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estávamos condenados debaixo da ira de Deus, mas a graça de Deus se manifestou salvadora e nos alcançou. E portanto hoje nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais. Temos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Tudo isso por graça, tudo isso de graça, tudo isso sem merecer, sem merecimento algum. Louvado seja Deus. Às vezes quando
comprar algo, a gente olha, ou vamos pagar alguma coisa, comprar alguma coisa, nós olhamos as coisas e as compramos pela aparência. Mas Jesus, quando na verdade nos comprou pelo seu precioso sangue, Ele simplesmente, por graça, nos comprou, nos alcançou e nos deu a sua vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, meus amados, se Ele nos salvou pela graça, que é na verdade, meus queridos irmãos, a causa meritória de nossa salvação, nós não chegaremos à glória, nem alcançaremos a presença do Senhor e estaremos de fato à sua presença pelas nossas próprias obras. Então nós somos salvos na realidade por sua graça, por meio da fé. Nós não somos salvos também porque temos uma grande fé, não é por causa da fé, mas é pela fé que nós somos salvos. O instrumento que Deus nos deu para tomar posse dessa salvação gloriosa, bendito seja o seu nome. E é interessante, irmãos, que ele escreve para Tito, falando desta graça que se tornou salvadora a todos os homens. E aí ele diz que, uma vez salvos, uma vez alcançados por esta graça salvadora, nós precisamos mais do que nunca entender que, se fomos salvos pela graça, nós fomos salvos para obras boas, para boas obras. Porque se no capítulo 2 ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. No capítulo 2 de Efésios, versículo 8: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas ele diz que nós somos feituras dele para boas obras. Nós fomos chamados, e louvado seja Deus, porque aqui a Tito ele diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse, meus queridos irmãos, é o propósito para o qual também nós fomos salvos, para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que resista às potestades deste mundo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não prevalece diante do Senhor. Mas se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, eu quero dizer também que nós não podemos permitir, não podemos beber das paixões deste mundo e deste século. A Bíblia nos chama nesse sentido a que vivamos educando-nos para quê? Quem é que nos educa desse jeito? A graça nos educa. A palavra de Deus nos educa. A comunhão com o Senhor nos orienta, nos conduz. E é interessante que quanto mais íntimos nós somos do Senhor, tanto mais dele nós absorvemos para vivermos uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que dignifique o seu poder. É interessante que quando nós convivemos com as pessoas, a gente acaba se parecendo também com elas e repetindo suas expressões. Não é incrível como amigos se parecem? É impressionante como o casal tem traços que deixam, na realidade, marca um no outro. Não é? De repente você acaba percebendo traços um no outro por conta dessa convivência. Essa graça, né? Essa intimidade com Jesus, essa intimidade com o noivo, essa intimidade com o Senhor, traz a nós o desejo de lhe agradar. E esse desejo de agradar ao Senhor, meus irmãos, ele diz que nos educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e piedosamente. Esse é o desejo de Deus. A igreja de Deus, ela foi chamada para ser discípulo de Jesus. E como discípulo nós somos aprendizes. E para nós sermos seguidores de Jesus, nós precisamos desafiar muitas vezes a nós mesmos a aborrecer pai, mãe, irmão, irmã e até a nossa própria vida. Está aí o mundo com suas paixões. Estão aí as coisas deste mundo que nos, de uma maneira muito forte, nos impressionam, nos empurram a querer viver uma vida distante do Senhor.
como nós falamos, aquele que se constitui amigo deste mundo, se constitui um inimigo de Deus. É incompatível você ser amigo deste mundo, beber da fonte deste mundo, viver para este mundo e depois dizer que é um amigo de Deus. É impossível isso. Por isso Deus nos chama por sua graça. A graça de Deus se tornou manifesta para todos nós. Você que aqui está, que não veio, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, a graça de Deus nesta noite está se manifestando a você. Você já viu a gente cantando, já viu a gente louvando, já viu o povo de Deus orando, já viu o povo de Deus celebrando, está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, está entendendo? Então essa salvação está se mostrando para você. E essa salvação se mostra de maneira tão gloriosa que nos educa de tal maneira que a gente agora tem o maior de todos os objetivos, que é agradar àquele que nos chamou, àquele que nos salvou e àquele que nos redimiu. Louvado seja o seu nome. E aí nós não podemos, temos que renegar as paixões mundanas, que são aplaudidas pelo mundo. Hoje nós vemos, todas as paixões deste mundo, como elas de uma maneira tão terrível impressionam as pessoas. As famílias estão impressionadas com as paixões deste mundo. Os jovens estão impressionados com as paixões deste mundo. As famílias, os adultos se impressionam com as paixões deste mundo. Não é à toa que nós estamos vendo todos os dias aí o cenário de corrupção e etc. O que é isso? São as paixões deste mundo. É influência. Se olhar para um governador, uma pessoa importante, uma pessoa que teve tantas oportunidades que Deus deu para ser e fazer coisas para o outro, e de repente está a pessoa lá presa nos pés e nas mãos, diante de todas as pessoas, diante do Brasil e até mesmo do mundo. Tudo isso que é fruto de uma resposta às paixões deste mundo. Meus queridos, Jesus disse que aquele que não aborrece a sua própria vida não pode ser discípulo do Senhor. E muitas vezes nós temos que aborrecer a nossa própria vida. E o que é aborrecer a nossa própria vida para agradar ao Senhor? Aborrecer os nossos próprios desejos, aborrecer as nossas próprias tendências, as nossas próprias inclinações, para agradar ao Senhor, para glorificar a Ele. E quem nos ajuda a fazer isso? A graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ajuda a viver assim. Somente a graça, e depender dela, é que nos ajuda a renegar essas paixões, para que o nome do Senhor seja glorificado e de fato desfrutamos de paz e alegria neste mundo. Paulo escreve a Tito dizendo isso. Tem as paixões mundanas, as paixões deste século, meus queridos irmãos. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E não é fácil. É desafio viver uma vida sensata, viver uma vida justa e viver uma vida piedosa. Porque é arcaico. Porque é feio. Não é? Porque na realidade hoje nós estamos vivendo um tempo, e se fôssemos caracterizar a nossa sociedade, ela está revestida, meus queridos, de uma sensualidade tão terrível, que as pessoas vivem de acordo com os seus próprios instintos e com as suas próprias paixões. Mas o Senhor nos chama a viver uma vida piedosa. Seria uma vida piedosa, senão uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, mas é glorioso. E Jesus deixou claro: aborrecer a sua própria vida. Tanta coisa que você queria fazer, não é? Você gostaria até de fazer, e o mundo até de alguma maneira apoia você viver de determinada forma. Mas Deus te chama pela graça e te educa na graça, para que você viva uma vida sensata. Porque infelizmente as pessoas estão vivendo como loucas, desenfreadas, sem senso, sem direção, sem prumo.
E Deus nos chama à sensatez, uma vida santa, justa e piedosa. E ainda ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. A alegria do cristão, como nós falamos, não é o banquete. A alegria do cristão, meus queridos irmãos, não é a bênção. Porque quem quer a bênção é a multidão. O discípulo quer o abençoador. Nós estamos de olho nele, né, nas coisas que ele nos pode dar. Nós estamos com o coração inclinado para ele. E ele diz que nós estamos assim, pela graça de Deus, lutando e vivendo, procurando viver uma vida sensata, justa e piedosa, porque nós aguardamos. Não é o céu com rua de ouro, não é o céu com mar de cristal, não. Isso é pequeno demais diante da grandeza de Jesus, o noivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso maior desejo, é nos encontrar com o noivo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. O casamento, meus queridos irmãos, não é a festa. O casamento é esse enlace glorioso entre o noivo e a noiva. E esse é o nosso desejo, o meu sentimento, a minha alegria, a minha esperança, a esperança da igreja, a esperança do crente. É um dia se encontrar com Jesus, olhar nos seus olhos e ouvir dele: vinde bendito de meu Pai. Glória a Deus. Está para sempre com ele, em sua companhia. Louvado seja o seu nome. E eu quero glorificar porque nós podemos, pela graça, resistir às paixões deste século e às tendências, meus queridos irmãos, do nosso coração e inclinação do nosso coração. Hoje nós estamos vendo as pessoas com muita facilidade desistem de suas vidas. É a tendência. Lógico que é a tendência da gente. É a tendência. Quem é que não quer se ver livre dos problemas? Quem é que não quer se ver livre das dificuldades? Quem é que não quer se ver livre das enfermidades? Quem é que não quer se ver livre das dívidas, dos débitos? Todos nós queremos. Mas o fato de querer, meus queridos irmãos, se ver livre de todas essas coisas que muitas vezes nos atormentam, não nos deve tomar o nosso coração a ponto de querer vencer essa alegria que nós temos de viver para um dia encontrar-nos com o Senhor. Bem verdade que Davi, ele até no capítulo 55 de Salmos, ele diz: ah, quem dera desse asas como de pombas, voaria para o deserto e ali ficaria até que passasse a tempestade. A gente olha para a vida de Jó e a gente vê também Jó falando, né, do seu dia da dificuldade, desejando até mesmo nem sequer a luta que ele enfrentava, a dificuldade. Sua esposa, no capítulo 2, ainda o manda amaldiçoar Deus e morrer e desistir da vida, porque essas são as tendências muitas vezes de nós. Mas Deus nos manda viver para glorificar o seu nome e viver movido por sua graça, louvando o seu nome, bendizendo a ele e vivendo uma vida sensata, esperando a sua bendita vinda e a sua completa manifestação. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Eu glorifico a Deus, porque o qual a si mesmo se deu por nós, esse Cristo, esse Deus Salvador, glorioso, bendito, Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que por Ele, que para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, mostrando que tudo converge da menor, do micro-organismo, da menor partícula até o maior de todos
todos os planetas. Tudo foi feito por Ele. E esse Deus que criou todas estas coisas, que a Bíblia diz, meus queridos, que o oceano cabe na concha de suas mãos e chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome. Esse mesmo Deus, Ele morreu, Ele se deu por você. Isso é muito forte. Não foi qualquer pessoa, mas foi o Criador do universo. Foi aquele que estabeleceu todas as coisas em seu devido lugar, com devido poder, com sua divina glória. Meus queridos, esse grande Deus, Ele se deu por você. Não é à toa que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 32, é como que um descanso para nós. Ele diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Dê glória a Deus. Foi esse Deus que fez isso. Paulo escreve a Tito e diz: esse Salvador que vem, que você deve aguardar com alegria, servindo, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Esse Senhor, meus queridos irmãos, Ele se deu por nós. Ele se deu por você. Aleluia. Que prova gloriosa de amor. Que prova gloriosa que a gente pode descansar. Se você tomar posse dessa palavra e dessa mensagem, apenas esse versículo, ao qual se deu por nós, o qual se entregou por nós, todas as outras coisas na sua vida serão fichinha diante dessa verdade. Isso vai estimular você e vai ser um bálsamo e uma fortaleza para a sua alma. O resto, se Ele não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Esse bendito e glorioso Senhor, Ele se deu por nós, para nos remir dos nossos pecados. Sabe o que é remissão? Libertação. Sabe o que é libertar? É quebrar todas as cadeias, para que hoje em livre você possa celebrar, bendizer o santo nome de Jesus. Aleluia. Glorifique ao Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Olha que coisa linda. Ele fez tudo isso, sabe para quê? Para nos remir, para nos libertar, para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E louvado seja Deus, porque Ele encerra a gente nessa mesma condição de pecadores. Ninguém melhor do que ninguém. Ele sim é o único melhor, o suficiente. E bendito seja o seu nome, porque Ele sim pode nos purificar de toda a iniquidade. Sabe para quê? Para ter um povo seu, exclusivamente seu. Portanto, você não pode ser de outro. Louvado seja Deus. Amém? Exclusivamente do Senhor. E não adianta. Deus não divide você com ninguém. Vocês se lembram que o rei Nabucodonosor, tomando os vasos, Belsazar, pegou os vasos que eram da casa do Senhor, exclusivamente para serem usados pelo Senhor. Diz que ele usou os vasos da casa de Deus para um banquete, para as festas,
para uma noitada, e a Bíblia diz que Deus se manifestou, mostrando ali o seu juízo. Sabe por quê? Porque Deus não nos divide com ninguém. Ele nos remiu, se deu por nós, para nos tornar exclusivamente de Deus, exclusivamente dele. Portanto, se você aqui está, e se você tem dividido o seu coração, e tem deixado o seu coração voar em outras direções, Deus nesta noite te chama a abrir a tua alma, a se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu quero fazer o caminho de volta. Eu quero fazer o caminho de volta. E não posso dividir o meu coração, a minha visão, a minha mente, a minha alma com algo que não seja do Senhor, que não seja teu. Eu quero ser somente teu. Ele diz: povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Diga: Deus não me salvou, Jesus não me salvou. Diga: Jesus não me salvou por causa das obras, mas Ele me salvou para as boas obras também. Aleluia! Glória a Deus! Então olhe para a sua vida e veja se você está com propriedade exclusiva do Senhor, vivendo de maneira que as boas obras são vistas através da sua vida. Amém? Amém. Seu relacionamento com os irmãos, seu relacionamento na sua família, sua vida no trabalho, sua vida na igreja, seu trabalho na igreja, onde você vai, como tem se manifestado as obras de Deus. Ele nos remiu dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nos purificou para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Portanto, Ele fez tudo isso para ter você, para que você seja somente dele. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, quero te agradecer, quero te louvar, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. Quero celebrar o teu nome, porque não foi por merecimento humano, mas a tua graça nos alcançou de maneira extraordinária. Obrigado porque o Senhor nos remiu, fez de nós um povo exclusivamente seu. Portanto, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude a nos desvencilharmos de tudo que é deste mundo, de tudo que é valor mundano, contrário à tua palavra, contrário aos teus preceitos, contrário à tua vontade. Que o nosso coração se achegue poderosamente a ti e glorifique o teu nome e exalte o teu nome, porque tu és o noivo da igreja. Que a tua noiva te adora, Senhor. Queremos louvar-te, queremos exaltar-te, porque ninguém, Senhor, poderia fazer a obra que tu fizeste, purificar o nosso coração, todas as iniquidades, remover as impurezas de nossa alma e nos dar o privilégio de ser chamado de povo exclusivamente de Deus. Senhor, não permita que as nossas obras, não permita que nossas atitudes
Não permita que nossas palavras venham dar um testemunho contrário a essa exclusividade. Não permita que os nossos atos venham declarar que, na verdade, nós somos de outrem, somos do pecado, até mesmo do maligno. Não, Senhor. Mas que sejamos verdadeiramente, exclusivamente Teu, e que as nossas obras testifiquem disso, testemunhem a esse respeito, para a honra e glória do Teu nome, porque Tu nos remiste para sermos um povo exclusivamente Teu, zelosos de boas obras. E nós queremos Te pedir que por graça também nos dê forças, nos unja, nos conduza, para que possamos, ó Deus, através de nossas obras, mostrar para este mundo a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Bendito seja o Teu nome. Que nenhum resquício deste mundo, ó Deus, que jaz do maligno, venha sobre nós. Ó Deus, toldando a água da graça que já foi derramada em nosso coração. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Dá-nos o privilégio de caminhar na Tua presença em temor e tremor, sabendo de onde viemos e para onde vamos. Na Tua presença. E se aqui estamos, queremos esperar, Senhor, com sensatez, justa e piedosamente, a Tua vinda, a vinda do Senhor, para o louvor do Teu nome. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.